Então, hoje a gente vai falar sobre a tentação do poder. Então, o que seria isso? A gente falou sobre tentação na área sexual, a gente falou sobre essa tentação na área de finanças, enfim. E hoje temos temos ainda mais duas tentações para abordar, que é a do poder e a do ego. Ego vai ser semana que vem, hoje vamos falar sobre a tentação do poder. E, bom, eu estava dando uma pesquisada e tentando aprender um pouco mais sobre esse assunto. Gostaria até de falar que um dos materiais que a gente usou hoje foi essa revista, Dinheiro, Sexo e Poder, que acho que é da Cristã Evangélica, não sei. E também usamos alguns outros artigos aí. Muito bem, vamos falar então sobre essa tentação do poder. Mas o que seria isso de fato? Bom, qual que é a definição que eu coloquei? É a tentação de chegar e se manter no poder com o intuito de satisfazer o seu próprio coração enquanto exerce domínio sobre os outros. Então, quando a gente conversar hoje sobre essa questão da tentação do poder, eu gostaria que todo mundo pudesse imaginar em várias esferas. Então, talvez, não sei qual que é a mais fácil que vem na mente de vocês. Se você pensa, por exemplo, biblicamente, num um rei tirano, né? Ou se você pensa hoje em dia, sei lá, num prefeito ou num presidente ou algo do tipo, mas eu gostaria que você pensasse em todas as esferas. Você pensasse nesse exercimento do poder para satisfazer as suas próprias vontades, seja em poder político, seja em poder religioso, seja dentro da família, enfim, em tantos âmbitos que homens e mulheres podem cair nessa tentação de exercer o poder, de buscar chegar numa posição de poder e se manter ao máximo naquela posição, com o intuito não de servir as pessoas, mas de satisfazer o seu próprio coração, enquanto exerce domínio sobre as outras pessoas. Então, uma pessoa que tem esse tipo de coração, ela não está querendo chegar naquela posição para liderar, ela está querendo chegar lá para exercer domínio, para mandar, né? E não para de fato liderar e servir, que é o que a gente vai aprender hoje também biblicamente, né? Qual que é o oposto disso. Mas essa é mais ou menos a definição do que a gente vai falar hoje, esse tipo de tentação. Eu coloquei aqui uma frase de Abraham Lincoln, né, um presidente dos Estados Unidos, que diz o seguinte: se quiser conhecer verdadeiramente um homem, dê-lhe poder. E eu creio que essa frase é muito correta, muito verdadeira, porque ah, quando a gente quer de fato conhecer alguém, coloca ela numa posição de liderança, coloca ela numa posição de poder, e você vai ver realmente como que ela é. Não sei vocês, mas eu pessoalmente durante a minha vida toda vi pessoas exercendo posições de liderança positivamente e negativamente. E vi alguns que exerceram negativamente, que antes de serem líderes eram uma pessoa assim, a benção demais. Nunca imaginava que lá no coração daquela pessoa estava já crescendo aquilo lá, né? E, às vezes, nós mesmos, em posições de liderança que a gente já teve, seja na área, sei lá, escolar, seja no trabalho, né? Quando você tem algum subordinado sobre você, enfim. Talvez muitos de nós já passamos pelo menos pela tentação, né? Alguns, talvez, de nós, assim como eu, em alguns momentos já até pecaram nessa área. Mas, pelo menos todos passamos pela tentação de usar aquela posição para o nosso próprio bem, né? Então, já que eu estou nessa posição, já que as pessoas precisam me ouvir, então eu vou fazer a minha vontade ser feita, eu vou empurrar a goela abaixo de todo mundo, quero ver as pessoas me obedecendo. Essa é a tentação do poder. E a gente precisa correr disso aí. Isso não é um líder de acordo com a palavra de Deus. Mas se eu quero conhecer verdadeiramente uma pessoa, coloca ela numa posição de poder e você vai ver quem ela é. Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre algumas esferas, né, de exemplos negativos. Então, primeiramente, eu gostaria de pensar nos exemplos negativos que nós podemos enxergar hoje em dia. Eu vou comentar alguns aqui e gostaria de convidar vocês, de forma breve, a citar um ou outro exemplo também. Então, eu vou lançar aqui o primeiro.
às vezes numa esfera religiosa. Então, uma pessoa vira talvez um pastor de uma igreja ou alguma coisa do tipo, e ele começa a enxergar aquela posição dele de pastor ou algum outro líder da igreja como uma posição de domínio sobre os seus liderados. Ele quer mandar, né? Por exemplo, eu já ouvi histórias de pastores que falavam para os seus liderados: olha, antes de você se matricular na faculdade, venha falar comigo que eu quero saber qual faculdade que é, que curso que é para eu aprovar ou não. Ou, né, antes de você começar a namorar, me fala aí porque eu quero saber se eu vou aprovar ou não, se você pode ou não, se você pode ou não comprar essa casa e tudo mais. Isso parece um pouco estranho, mas eu já conheci pessoas que foram lideradas por esse tipo de líder. Isso, no caso, é um exemplo na área religiosa de um pastor que achava-se na posição não de líder, de conduzir e de capacitar o seu rebanho, mas de exercer domínio, né? Que mais? Alguém lembra talvez de alguma outra esfera aí que pode ter esse exercimento de poder pecaminoso? Casamento, onde o marido acha que tem um domínio opressor sobre a esposa. Legal. Então, no casamento, onde ao contrário do marido ser um líder servo e ter um amor sacrificial, como a Bíblia nos ensina, ele se acha no poder, né, de exercer domínio, no sentido de, olha, você vai fazer isso, não vai fazer isso, você só pode ir ali na padaria, aqui no mercado não pode, e não sei o quê, e começa a falar isso. Ah, não, você não vai estudar, você vai... E a gente conhece vários exemplos disso, né? Então, casamento também é uma área onde pode acontecer isso. Não só com o marido, mas pensando no âmbito familiar, pais com filhos também. É claro que os filhos precisam obedecer os pais, mas alguns pais acabam abusando e ao invés de criarem os seus filhos, né, e liderarem e ensinarem, acabam querendo apenas abusar e, enfim, terem esse domínio, né? Ainda mais pensando em filhos mais velhos, né? Filhos mais novos, 2, 3 anos, é só obedecer mesmo, não tem maturidade para escolher coisas. Mas, enfim, pais também podem cair nesse erro. O que mais? Eu já vivi um exemplo na minha vida de professores que abusavam bastante dos alunos, que queriam escolher as nossas religiões, as nossas visões políticas, recriminavam mesmo se a gente não seguisse exatamente o que eles pensavam para tudo. Legal. Eu vivi isso na prática também. Teve uma professora minha que, não lembro de que religião ou que tipo de crença ela tinha, que ela trouxe lá umas pedrinhas no ensino médio. Ela trouxe umas pedrinhas para a gente e parou a aula dela e começou a deixar umas pedrinhas assim em cada mesa dos alunos e falou que a gente tinha que segurar aquelas pedrinhas e repetir não sei que palavra, não sei o quê. Aí eu olhei para aquilo e falei, mas que bobeira é essa? E aí ela pegou e eu fui o único da sala que não fez, porque todos os alunos pensaram que, tipo assim, é melhor obedecer, essa professora é meio louca aí, mas, né? E aí eu falei, não, não vou repetir palavra não, não vou segurar essa pedra não, né? E aí eu lembro que ela começou a, depois, descontar em mim, né? Enfim, depois de algumas situações, ela começou a meio que perseguir, né? Meus pais tiveram até que ir lá na, na escola. Mas, enfim, isso aconteceu também no escolar, né? Algum outro? Politicamente, né? Talvez é um dos mais óbvios que dá para ter isso em vários âmbitos, né? De prefeitura, de governo estadual, federal, enfim, né? E talvez uns exemplos mais claros que a gente viu foi em vários governos da história, né? Líderes tiranos que exerceram domínio sobre civilizações inteiras, né? Em vários períodos da história. E, inclusive, em alguns momentos da história, a igreja meio que ficou ali juntinha com o governo e exerceu a mesma coisa, né? Esse domínio ali, junto, igreja e Estado, exercendo domínio sobre as pessoas, no sentido de que pessoas eram mortas, né? Às vezes em fogueiras, por não aceitarem o que a religião, o Estado estava falando, né? Muito bem. Esses são alguns exemplos negativos que a gente pode ver atualmente e também olhando um pouco na história, né?
Agora, alguns exemplos negativos de personagens bíblicos. Gostaria de chamar o Renan para poder falar essa parte. Bom, gente, então vamos lá falar agora de alguns personagens bíblicos, né, que tiveram esse mesmo, digamos, problema, né, e basicamente essa questão do poder é realmente quando a gente almeja ser um Deus, sabe? A gente quer exercer o nosso poder, que nem a gente viu agora, em relação aos líderes, por exemplo, dos governos. Tem muita gente que oprime todo mundo por causa de religiões e tudo mais, né? Então a gente vê que muitas vezes essa questão do poder a gente quer ser muito mais do que aquilo que Deus criou a gente para ser, sabe? Então, bom, vamos lá para o primeiro exemplo, né, de Adão e Eva, que basicamente eles queriam ser mais do que Deus proporcionou eles serem, né? Eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Isso aconteceu lá em Gênesis 3. Eu não vou ler tudo, né? Porque todo mundo conhece a história de Adão e Eva. E, enfim, eles acharam que não era o suficiente o que Deus tinha feito na vida deles, né? Então, eles fizeram exatamente o contrário, comeram a maçã e tudo mais, e aí acabaram meio que tentando tirar Deus do poder, sabe? Mas, muito pelo contrário, Deus foi lá e repreendeu Adão e Eva e tamo aí, né? Tamo aí. O segundo foi o rei Saul. E foi basicamente naquela época que o rei Saul estava saindo ele já era o rei e tudo mais. Davi tinha matado Golias e aí Davi começou a ter mais fama do que Saul. E aí eu vou ler aqui em 1 Samuel 18, do 6 ao 16, para deixar todo mundo aqui meio que na mesma página, né, do que estava acontecendo e o desejo que Saul tinha de fazer com Davi naquela época. Então vamos lá. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes, 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Então então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados que Davi conduzia em suas companhias. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Então a gente vê que nesse trecho o Saul estava realmente já meio que perdendo o poder, né? Porque ele continuava sendo rei, mas o povo gostava mais de Davi e tudo mais, e ele se sentiu ameaçado, né? De realmente perder esse status de rei dele, de que manda mais. E ele começou a querer realmente matar Davi, tanto que ele jogou uma lança nele, né? Então ele queria usufruir desse poder que ele tinha para fazer o mal, né? Ainda por cima, né? Não estava mais pensando nas pessoas, nem no reino dele, mas estava pensando no próprio poder dele. E, além disso, ele acabou até brigando com um dos filhos dele, o Jonatas. Em Samuel 20, 30 a 33, fala isso, né? Que ele começou a querer brigar também com o filho dele, somente por questão desse poder que ele gostaria de ter, né? De ser honrado e glorificado da mesma forma que o povo estava fazendo para Davi. Enfim, esse é o exemplo de Saul.
Agora do rei Davi em relação a Batseba, né? Ele e Batseba, ele meio que acabou usufruindo do grande poder que ele tinha e colocando o marido de Batseba logo na linha de frente para ele acabar ficando com a mulher, né? E isso acontece em 1 Samuel 11. Todo o capítulo de Samuel 11 fala sobre isso e, cara, realmente explícito, né? O que Davi fez usando do poder dele para realmente fazer um desejo dele, né? Realmente querer aquela mulher bonita, desejar e por ter poder ir lá e pegar, entendeu? Entra muito na questão até de ser usurpador, né, do poder e tudo mais. E em último lugar, os próprios discípulos, né, de Jesus também tiveram um momento de que essa questão do poder subiu a cabeça deles. Então, a gente vê, eu vou abrir aqui em Marcos 9, do 33 ao 37. Eles estavam basicamente tentando se comparar, tipo, qual de nós vai ser o maior, ou qual de nós é o maior. Então, eu vou ler aqui para todo mundo. E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior, qual deles era o maior, né? Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, perguntando-a nos braços. Disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Nesse versículo a gente já percebe muitas coisas que os discípulos fizeram, né? Que realmente eles já estavam discutindo por poder de qual seria o maior, quem seria o maior, e Jesus já viu isso e já repreendeu na hora, porque isso é um pecado. E todo pecado tem que ser mudado e tirado da nossa vida o mais rápido possível, né? Então a gente percebe que esse pecado do poder muitas vezes pode ser bem sutil, né, nas nossas vidas, mas ele é um pecado como qualquer outro, sabe? Para Deus não tem pecadinho e pecadão, então a gente precisa mudar e se parecer mais com Cristo. E em Lucas 9, do 46 ao 48, também fala sobre isso, né? Fala o seguinte: começou uma discussão entre os discípulos acerca do qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou a criança e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que dentre vocês for menor, este será o maior. Então seria basicamente a mesma coisa, né? Todos os evangelhos falam basicamente a mesma coisa, só que de outras visões, né? De outras pessoas. Então, é só para confirmar mais essa questão que os discípulos tiveram, né? E é isso. Agora vamos para as características do poder, né? O poder, ele pode gerar um egocentrismo. O que é egocentrismo? Eu vou explicar falando o versículo de 2 Timóteo 3, de 1 a 2, que fala o seguinte, Paulo escrevendo para Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactâncios, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Bom, as pessoas, elas egocêntricas, são voltadas para si mesmas, elas buscam o que elas querem, elas são egocêntricas, né? Elas buscam os próprios interesses, eles buscam realmente aquele egoísmo que cega a pessoa e não consegue ver nada além de si mesma, entende? Então, esse é um resquício do pecado do poder, né? Outro pecado também que acaba envolvendo o poder é a vaidade. Ele traz aquele desejo exagerado de ter atenção, sabe? De realmente buscar ser
uma pessoa tipo Saul. Ele quer sempre poder, sempre aparecer mais, sempre mais bonito, sempre o mais inteligente. Isso é uma questão de ser vaidoso. E tem até aqui no dicionário do Oasis, né, que a gente deu uma pesquisada, que fala a definição, né, do que é vaidade. Fala o seguinte: é a valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, a pessoa busca a honra para si mesma e não para Deus. Ou seja, a pessoa se torna um mini Deus, vai, digamos assim. Não tem ninguém superior a essa pessoa. E, em último lugar, é sobre a ambição. São coisas assim que a gente deseja muito além do que a gente já tem, sabe? São coisas, um desejo louco por ter e receber mais do que os outros, sabe? É um desejo por realmente buscar mais, sempre mais, né? Nunca tá bom, nunca tá suficiente. E um exemplo disso também está em Isaías 5:8, que, deixa eu encontrar aqui, Isaías 5:8 fala exatamente isso, né? Diz o seguinte: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Então a gente percebe que o desejo desenfreado por mais e mais coisas, mais casas, mais carros, mais roupas, isso é uma forma de idolatria na nossa vida, que realmente nos afasta de Cristo, porque nós buscamos mais as coisas terrenas do que as coisas do céu, né? Que realmente é o que Deus fala para a gente buscar, que são as coisas do céu. Então, seriam basicamente essas três características aí que o poder pode destruir na nossa vida também, né? E agora eu vou passar a palavra aí pro Bruno de novo. Isso aí, valeu, Renan. Muito bem. Então, nisso tudo a gente vê que as características dessa tentação do poder que destrói é você ser aquilo que Deus não te chamou para ser, né? Deus é mais do que Deus separou para você. Então, Deus separou lá para você responsabilidades, né? Às vezes uma posição de liderança e tudo mais, mas você quer ser mais, né? Você quer satisfazer ainda mais seu coração. E quando você prova ali, né, um gostinho daquilo lá, você quer mais ainda, né? Você não se satisfaz. Por isso que lá no começo a gente falou sobre essa questão de ser algo que satisfaça o nosso coração, né? É aquele desejo por exercer esse tipo de poder para satisfazer o nosso próprio coração. E esse é que está o perigo, né? Em qualquer área, em qualquer uma das tentações, satisfazer o nosso próprio coração, é aí que se reside o perigo. E a gente colocou aqui essa definição dentro do título, né? Que é características do poder que destrói. Por quê? Existe uma possibilidade de exercer poder ou de exercer uma posição que Deus colocou para você, assim, positivamente, né? De acordo com a palavra de Deus, sem ter que destruir. E o que acontece com essas pessoas é que elas destroem outras pessoas para que o ego delas seja construído. E esse aqui está o problema, né? Daniele levantou a mão. Isso, eu levantei, Bruno. Na verdade, eu tenho uma pergunta no item da ambição. Sim. É correto afirmar até quando uma ambição ela é saudável e ela deixa de ser saudável? Sim. Essa é a minha pergunta. Olha, eu acho que quando ela deixa de ser desequilibrada, por exemplo, quando você coloca talvez a ambição no sentido de um desejo forte, né, de tipo, eu quero crescer profissionalmente, é uma ambição nesse sentido, né? Eu tenho um desejo forte e eu quero construir isso, e isso vai guiar as minhas atitudes, né? Só que quando esse desejo forte começa
atropelar outras coisas, por exemplo, começa a atropelar outras pessoas, ou começa a atropelar alguns princípios bíblicos, aí eu acho que essa ambição virou pecado, ou esse desejo forte de conseguir alguma coisa, enfim, de cumprir alguma coisa, ele se torna pecado nisso. Quando ele começa a atropelar, ele começa a se desequilibrar, né? Por exemplo, a pessoa ela quer muito crescer profissionalmente, e aí ela está tentando crescer, ela é um bom funcionário, um bom profissional e tudo mais. Aí ela chega num momento que, tipo assim, para ela avançar mais uma etapa, ela tem que derrubar o outro. Aí ela vai lá e fala, mas eu já estou até aqui, está tão perto, eu quero tanto chegar lá, eu vou contar uma mentira e derrubar essa pessoa. E aí ela começa a fazer uso de coisas erradas, né? De atitudes erradas, ou seja, destruindo pessoas para construir ela. Então, quando você começa a destruir para construir você, eu acho que aí está errado. Por isso que, nesse caso, a ambição seria um pecado, né? Bruno, muito obrigada. E muito obrigada também. Se eu não me engano, desculpa, foi a Jordana que mandou também um textinho aqui. Muito obrigada. Ah, legal, eu não vi ainda o texto. Deixa eu ver aqui. Filipenses 4, 2, 3. Nada façam por ambição egoísta. Olha lá, ambição, qual é a característica dessa ambição? Egoísta. Então aí você já vê onde está o pecado, né? Ambição egoísta. Ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito bem. Muito bom texto, Bruna. Mas eu acho que é isso daí mesmo. Então, quando ele começa a ter essa vertente ou essa característica egoísta e pecaminosa, não é mais algo para ser feito, né? Muito bem. Então, vocês viram que esse poder pode ser usado para destruir, mas também tem o oposto, né? Ele também pode ser usado positivamente. Então, eu coloquei aqui a seguinte frase: em contrapartida, Deus nos convida ao serviço, que é o oposto desse exercimento de poder pecaminoso, né? Dessa tentação de dominar. E eu coloquei uma frase de um autor, não sei quem ele é, mas eu estava lendo um artigo, eu sei que ele é um teólogo, e eu gostei muito dessa frase. Se a lógica de Jesus é a do serviço, a proposta do diabo é o apego ao poder. Eu achei muito interessante, porque é exatamente os opostos, né? Então, Deus nos ensina através, por exemplo, do texto que a gente vai ler agora, de Filipenses 2, que a ideia é serviço, um serviço humilde. Mas qual que é a proposta do diabo? Inclusive, qual que é a proposta do diabo para Cristo lá na tentação no deserto, né? Qual que é a proposta, né? Todos esses reinos, tudo isso aí eu vou te dar. É aquela tentação do poder. Então, o diabo, a proposta do diabo é o apego ao poder, né? Eu vou te colocar nessa posição, faz isso e aquilo, e você vai estar numa posição que você vai mandar em todo mundo, que você vai ter poder, a sua palavra vai ser soberana, a sua voz vai ser soberana. E qual que é a proposta? E qual que é o convite de Cristo? Serviço, humildade, amor, servir ao próximo. Esse é o verdadeiro líder, né? Eu li um livro uma vez que chama, eu acho que é O Último Degrau da Liderança, não lembro o autor, mas é um livro muito bom que a gente leu lá no seminário, que falava justamente sobre essa questão do serviço. Não tem como um líder ser líder, de acordo com a palavra de Deus, se ele não servir. Não tem como. Isso a gente aprende nesse texto aqui de Filipenses. Olha o que diz. Filipenses 2, 5 a 11. Quem pode ler para a gente esse texto que está na tela? Eu leio. Legal. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Então, esse texto nos mostra que Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou,
ele assumiu forma de servo e estabeleceu ali um padrão. É essa atitude que a gente tem que imitar. Por isso que o texto fala logo no início: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu sei que vocês são tentados a querer buscar poder e se manter no poder e ser cada vez mais alto. Quem que vai sentar do lado de Cristo, né? Como os discípulos estavam discutindo, quem que vai ser o primeiro. É isso que o nosso coração faz naturalmente, é isso que o nosso coração quer jogar para a nossa mente. Mas, ao contrário dos seus desejos, qual que é a orientação de Cristo? Qual que é a orientação de Deus? Humildade, serviço, se esvaziar, se humilhar, se colocar na posição de servo, né? E no devido tempo, aí Deus vai nos recompensar, né? Mas aqui no período da terra, o que a gente precisa fazer é assumir posição de servo, né? Posição de servo, servir as outras pessoas, amar as outras pessoas, inclusive na posição de líder. Na verdade, ainda mais na posição de líder. Se você almeja liderança em diversas esferas, que você seja o primeiro a servir, que você seja o primeiro a se colocar à disposição do serviço, a se humilhar, a servir, ajudar e amar as outras pessoas, né? Esse é o exemplo de Cristo. Então, a gente vê Cristo vencendo a tentação lá no deserto, uma tentação do poder, né? E, ao mesmo tempo, colocando ali um exemplo prático para a gente de como ser um líder de acordo com a vontade de Deus, né? Se humilhando. Bruna falou assim, o Zoom inverte a referência, não sei porquê. Filipenses 2, 3 e 4. Tá, o texto que a gente leu, então, acima foi Filipenses 2, 3 e 4. Beleza. Muito bem. Agora, exemplos positivos atualmente. Alguém gostaria de comentar algum exemplo positivo que você teve na sua vida, de um líder servo, de alguém que estava numa posição de liderança, uma posição de poder, mas usou esse poder para construir e talvez te ajudou, construiu na sua vida, ao invés de destruir? Alguém, de forma breve, uma ou duas pessoas querem compartilhar? Eu tenho vários exemplos, na verdade, de líderes que me ajudaram muito, muito mesmo na minha vida, mas eu pensei em um exemplo do meu trabalho, que basicamente no meu trabalho eu alternava de chefe no meu último trabalho. Eu tinha um chefe por mês, mais ou menos. Às vezes repetia, eu tinha um chefe esse mês, daqui a um mês trocava, depois voltava para o anterior, enfim. E eu passei o meu primeiro ano de trabalho achando que eu era uma colaboradora abaixo da média. Até que eu peguei um projeto, eu comecei a trabalhar com uma sênior, com uma gestora que era do Rio. E depois que eu trabalhei com ela, a minha carreira nunca mais foi a mesma, porque ela deu muito mais responsabilidades do que eu estava acostumada. Eu performei melhor do que eu mesma imaginava que eu performaria, porque ela me dava um suporte, mas também me dava liberdade. E no meu feedback, ela, assim, me elogiou horrores e me disse que o meu problema era insegurança, não que eu não tinha habilidades, porque quando eu me sentia segura, quando eu conseguia perceber que eu tinha capacidade para fazer as coisas, eu desenrolava muito bem. E desde que eu trabalhei com ela, as minhas avaliações no trabalho melhoraram muito e eu consegui reconhecer que sim, eu era uma colaboradora bastante acima da média até. Então, foi uma pessoa essencial na minha carreira e nem é uma pessoa cristã. Legal. Legal. Muito bom. Alguém mais tem algum outro exemplo? Bom, enquanto vocês pensam aí, eu gostaria de dar um também, pessoal. Lá no seminário a gente tinha os ministérios de finais de semana, né? Então, a gente estudava de segunda a sexta e no final de semana a gente ia trabalhar em alguma igreja, alguma comunidade ribeirinha, ela era lá no Pará, né? Ou comunidade indígena, enfim. E aí teve uma igreja que eu fui designado para trabalhar no meu terceiro e quarto ano. E era uma igreja pequena comparada à nossa, né? Uma igreja ali que tinha por volta dos seus acho que 40, talvez 50 membros, alguma coisa do tipo. E ficava lá em Belém, na capital, né? E tinha um pastor lá, que era o pastor Emanuel, e ele era o meu líder no estágio, né?
E durante todo o período de estágio, ele foi um líder muito bom, no sentido de que ele era um líder que aproveitava ao máximo os dons e as qualidades dos seus liderados. Então, eu e mais alguns outros seminaristas que estavam lá, ele colocava a gente para pregar, colocava a gente para trabalhar com crianças, colocava a gente para evangelizar, dava responsabilidades, ajudava a gente em todo esse processo, e em nenhum momento foi uma pessoa que exerceu de poder assim de forma pecaminosa, ou que teve aquilo lá que a gente falou, egocentrismo, vaidade, ambição. Ao contrário, ele dividia responsabilidades, delegava e acompanhava, e a gente seguia juntos, e foi 2 anos assim muito agradáveis de se trabalhar naquela igreja, porque era liderada por um líder servo, e um líder que não abusava desse poder, né? Como em algumas outras igrejas pode acontecer. Legal. Alguém mais tem algum exemplo? Não? Tudo bem, então. Vamos biblicamente, o que a gente pode ver de exemplo positivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar José. Então, José talvez poderia ser o personagem desse curso, né, dessa classe, porque ele nos dá exemplos aí em praticamente todas as tentações. Ou seja, a gente resume que José foi uma pessoa muito tentada, né? E quanto mais ele agradava a Deus, mais tentações vinham. Quanto mais decidido em viver de acordo com a vontade de Deus, mais provações vinham para ele. Então, se você está recebendo muitas provações, muitas tentações, e o diabo não está feliz, quer dizer que você está indo no caminho certo, quer dizer que você está indo cumprir a vontade de Deus, e quando mais perto você chega da vontade de Deus, mais provações vai ter, para que você possa amadurecer, né? Lembrando que existem a diferença entre provações e tentações. Provações Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa amadurecer e se aproximar dele. Tentações é aquilo que o nosso coração e o que o diabo e o que o mundo, os nossos 3 inimigos, colocam no nosso caminho para que a gente se afaste de Deus. Mas conforme a gente se aproxima de Deus, a gente vai ter que lidar com as duas coisas, provações e tentações. A questão é eu vencer as tentações e eu também crescer com as provações, né? E José passou por ambas as coisas. Muito bem. O que aconteceu com José? José, ele assumiu uma posição de liderança, né? Numa reviravolta que teve na vida dele, em vários estágios ali, seja na casa de Potifar, seja lá na prisão, no cárcere, seja como governador do Egito, nesses 3 momentos da vida dele, ele assumiu posições de liderança, posições de influência, posições de poder. E o que nós aprendemos com a vida de José? Nessa revista aqui, que eu falei para vocês, eu achei bem interessante, porque fala sobre a vida de José e cita 3 atitudes que José tomou em frente às tentações de usurpar do poder, que agradou a Deus, né? E as 3 atitudes que ele fez foi, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Então, não importa se eu estou numa posição de subordinado ou se eu estou numa posição de liderança. Qual que é o que Deus quer que eu faça, seja nessa ou nessa posição? Glorificar Ele, viver uma vida santa, viver uma vida agradável a Deus, seja como um líder ou liderado, é glorificar a Deus. E José, ele mesmo em posições de liderança, ele não usurpou do poder, não cedeu à tentação do poder, mas ao contrário, ele glorificou a Deus e ele agiu de acordo com os padrões de Deus, né? Em segundo lugar, beneficiar os necessitados. Então, a gente vê que José, ele, principalmente naquele relato lá com os irmãos dele, ele beneficiou, ou seja, ele ajudou os necessitados. Então, a ideia de um líder servo, de um líder que vence essa tentação do poder, é que além de glorificar a Deus, ele usa a posição dele para ajudar outras pessoas, porque ele está numa posição onde geralmente ele vai ter recursos, ele vai ter voz, então ele pode sim abençoar outras pessoas. E José, ele fez isso daí. Em terceiro lugar, promover justiça. Nós somos chamados para promover justiça, ter fome e sede de justiça. Só que essa justiça é a nossa justiça ou a justiça de Deus?
Justiça de Deus. Essa é a justiça que a gente tem que ir atrás. Não é aquela dos nossos próprios olhos. Eu acho que isso é injusto, eu acho que isso é justo. Não, não. Deus, qual é a tua justiça? Qual que é o teu padrão? Qual que é a tua vontade? Eu vou perseguir a tua vontade, vou perseguir, eu quero ter fome e sede da tua justiça para poder desempenhar minha função aqui. Enfim, isso pode se dar na área promover justiça moral, promover justiça legal ou social, enfim, em tantas áreas, né, que pessoas em posições de liderança podem tomar a frente, erguer a sua voz ou com seus recursos falar, não, 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 isso aqui vamos parar porque tem pessoas abusando de outras pessoas, tem pessoas querendo tirar direitos delas, então não, sabe, em posição de liderança nós temos voz e recursos muitas vezes para promover justiça. Mais uma vez, justiça de Deus, fome e sede de justiça de Deus. Então, glorificar a Deus, abençoar e ajudar os necessitados e promover justiça. Isso nós aprendemos com a vida de José. E também eu coloquei aqui o exemplo de Moisés, porque Moisés foi muito usado por Deus. E se a gente olha para a vida de Moisés, nós vemos que ela foi dividida ali em 3 partes, né? Os 40 anos que ele viveu ali no Egito, os 40 anos que ele viveu no deserto, ali junto com a nova família dele, né? Sendo treinado e capacitado por Deus, e depois 40 anos que ele viveu no deserto, no sentido de libertação do povo. Então, ele passou por esses 3 períodos. Onde ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas era arrogante. Era uma pessoa que tinha arrogância, uma pessoa que era talvez impulsiva, como a gente vê no relato dele antes, né? Ali nos seus primeiros 40 anos. Inclusive, uma de suas impulsividades ocasionou a fuga dele do Egito, né? Então, ele era uma pessoa arrogante e ele foi passar 40 anos ali com a família de sua esposa e sendo preparado. Então, foram 40 anos de preparo, onde ele teve um encontro pessoal com Deus e onde ele foi capacitado, onde ele foi ministrado, onde ele foi forjado, moldado, e ele aprendeu. E Deus pegou ele e falou, agora sim que você está capacitado, que você tá preparado, eu vou te colocar numa posição de liderança, uma posição de exercimento de poder para que você possa usar o seu poder para construir, não destruir, igual alguns líderes que tem aí no seu território. Eles usam o poder para destruir. E aí Moisés, com toda a humildade e dependência em Deus, se coloca à disposição de Deus. E a gente sabe o quão Moisés foi usado nesses 40 últimos anos de sua vida, onde ele foi usado por Deus para libertar o povo, para levar o povo ali durante todo o deserto, ensinar o povo, trazer a mensagem de Deus e as orientações de Deus para o povo. Então, ele foi um líder espiritual e ele não usurpou do seu poder, ao contrário, de forma dependente em Deus, com muita humildade, ele serviu ao povo, né? Se colocando nessa posição. Então, Moisés também é um exemplo positivo para a gente, biblicamente, né? Muito bem. Agora, quais são as características do poder que constrói, então? Eu citei aqui 4. E eu gostaria, desde já, pedir para alguém abrir aí em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Então, quais são as características do poder que constrói? A primeira delas é o amor. Então, uma pessoa que tem poder, uma pessoa que está numa posição de poder, de liderança, ela precisa ter amor pelas outras pessoas, porque se ela tiver aquele amor ou apego ao seu próprio ego, aquela vaidade, aquela ambição, ela só vai fazer coisas voltadas para si. Por exemplo, Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 15, ele levantou para si um monumento, ou seja, ele amava, mas ele amava a si mesmo. Talvez a gente pode completar aqui essa característica, amor pelos outros, né? Pelas outras pessoas. Uma coisa a gente não precisa aprender a se amar, a gente se ama de forma muito fácil. A gente ama e a gente faz aquelas coisas para o nosso próprio bem, para a nossa própria satisfação. Agora, amar os outros é difícil. Amar e servir aos outros é difícil. Mas essa é a característica de um líder segundo o coração de Deus. Ele ama as outras pessoas. Ele usa o poder dele para construir e ele baseia essas atitudes dele no amor. Além disso, humildade, que é o exemplo que a gente aprendeu
em Filipenses capítulo 2, que é o exemplo de Cristo. Esse texto de Filipenses capítulo 2, 5 a 11, vale memorizar, vale ler várias vezes e memorizar esse texto, porque ele precisa guiar a nossa vida. É o estilo de vida que a gente precisa ter, de humildade e de serviço, né? E essa é uma das características do poder que constrói. Além disso, vulnerabilidade. Quem pode ler o texto de 2 Coríntios 12, 9 a 10? Alguém abriu? Eu posso ler. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Exatamente. Esse texto é muito bom. Obrigado, Bruna. Esse texto é muito bom para lembrar a todos nós que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja, quando um líder é fraco, aí é que ele é forte. Quando Moisés fala para Deus, olha, eu não consigo, eu não sei nem falar direito, como que eu vou exercer essa posição? E reconhece a sua fraqueza, aí é que ele é forte, porque aí ele depende da graça de Deus, daquilo que Deus ia usar ele. Não é as suas forças, mas é na sua fraqueza que a força de Deus, o poder de Deus é mostrado, né? É evidenciado para as outras pessoas. Então, um líder que usa o seu poder para construir, ele esquece aqueles falsos poderes e qualidades que ele acha que tem, que ele é o bonzão, que ele é o melhor. Ao contrário, ele foca em admitir as suas fraquezas diante de Deus. E ele não tem vergonha disso. Ele é humilde. Ele reconhece, Deus, olha, eu tenho dificuldades. Por mim mesmo, eu não vou conseguir fazer isso. Por mim mesmo, eu não vou conseguir liderar todas essas pessoas. Por mim mesmo, por exemplo, no caso dos homens, por mim mesmo, eu não vou conseguir liderar a minha família. Eu não vou conseguir liderar a minha esposa e os meus filhos. Eu preciso da tua graça. Eu não vou conseguir ser o pastor de uma igreja, eu preciso da sua graça. Eu não vou conseguir exercer essa posição política na cidade como um prefeito por mim mesmo, eu preciso da tua graça. Quando a gente admite a nossa fraqueza diante de Deus, aí é que nós somos fortes. Então, uma das características de um líder de acordo com o coração de Deus é que ele entende a sua vulnerabilidade, ele entende a sua fraqueza, ele entende que é fraco. Em último lugar, ele exercita a submissão. Submissão a Deus. Esse é o nosso líder. Então, nós não somos líderes absolutos, não, a gente não somos líderes que dão ordens para pessoas e não recebe ordem de ninguém, não. Não. Nós somos, o nosso Deus é soberano, ele é o nosso líder, ele é o nosso cabeça, e para eu ser usado por Deus na minha posição de liderança, não para dominar, mas para abençoar as outras pessoas, para servir as outras pessoas, eu preciso me colocar em submissão ao meu líder, ao meu Senhor, ao meu cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu tomo essa atitude diariamente na minha posição de liderança, de falar, Deus, o Senhor me colocou nessa posição de liderança, eu preciso desempenhar aqui alguns papéis, preciso delegar serviços, preciso delegar atividades, preciso orientar pessoas, mas eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Eu preciso tomar decisões, mas qual é a melhor decisão? O que o Senhor pode me orientar? Eu preciso ter muita sabedoria, mas qual é a tua sabedoria para que eu possa desempenhar? Quais são as suas orientações, os seus conselhos? Qual é a sua direção? Então, nós precisamos tomar essa posição de submissão. Mais uma vez, em qualquer esfera de liderança, falamos de política, religiosa, familiar, profissional, nós vamos desempenhar as nossas lideranças ao máximo, com toda a excelência possível, quando desempenharmos elas em amor, em humildade, reconhecendo nossas fraquezas e sendo submissos a Deus, para que Ele possa nos orientar e, através da graça dele, operar em nossa vida. Então, essas são as características do poder que constrói. Bom, em último lugar, como vencer, então, a tentação do poder? Eu listei aqui algumas
alguns conselhos práticos, né? Imitando os passos de Cristo. Então, se você está com dúvida, imite os passos de Cristo. Eu gosto muito daquela pulseira, não tenho mais hoje, mas usei por muito tempo. What would Jesus do? Né? Que é aquela pergunta que virou livro e pulseira e tudo mais. O que Jesus faria? E ela é um bom exercício para a gente pensar. O que Jesus faria? Como Jesus lideraria? Como Jesus lidaria com essa situação? Então, eu estou sendo tentado pelo meu ego, pela ambição e pela minha vaidade. Como que Jesus faria? Jesus construiria um monumento para si mesmo? Jesus contaria ali os seus feitos para as outras pessoas e falar, olha como eu sou bonzão, olha, eu fiz tudo isso. Jesus faria isso, né? Muitas vezes líderes acabam caindo nesse erro de querer contar suas glórias para que as pessoas o glorifiquem. Mas isso é idolatria, é buscar ser um ídolo para as outras pessoas. E a gente precisa fazer as pessoas adorarem a Deus, não a nós mesmos. É que nem quando Paulo fala, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O objetivo não era que Paulo tivesse várias pessoas seguidores de Paulo, não. Paulo queria que as pessoas imitassem ele para ele desviar e falar, olha, imite a Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Isso aqui, tudo que você achou de bom aqui na minha vida prática, na verdade é porque eu copiei dele. Ó. Então, seja um discípulo de Cristo. É isso que a gente faz no discipulado também. Não é para as pessoas serem discípulos nossos, é para que as pessoas sejam discípulos de Cristo. Então, essa é a ideia. Imite os passos de Cristo para que você não caia na tentação do poder, né, de usurpar do poder. Sendo um líder servo. Então, aquela frase lá que eu falei no início resume bem o que a gente precisa fazer. Então, o diabo, ele vai tentar você com essa questão do poder. Mas o convite que Deus faz para você é o do serviço. Sirva, seja um líder servo, um servo humilde. O serviço é o oposto, né, dessa tentação de usurpar do poder. Lidere com amor, liderando com amor, e que todas as nossas ações sejam pautadas pelo amor. E se você está com dúvida se o amor é algo bíblico, se o amor é algo que Deus encoraja, leia 1 Coríntios 13 e anote quantas vezes é dito a palavra amor e veja o que realmente vale a pena. Eu cumprir vários feitos ou cumpri-los em amor, né? Ou vivê-los em amor. Assumir minhas responsabilidades, minhas posições que Deus colocou em amor. Desempenhar os meus dons em amor. Então, é isso que Deus quer que a gente faça. E dizendo não ao nosso ego. Em todas essas tentações a gente tem visto como o nosso coração, por mais que não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do pecado. Deus nos salvou dessa escravidão, mas ainda vivemos com a presença do pecado em nossa vida. Só no dia da nossa glorificação, no dia que Cristo voltar para nos buscar, ou no dia que morrermos e formos morar com Deus, aí seremos totalmente livres do pecado. Mas a presença do pecado ainda está na nossa vida. E quando nós cristãos ignoramos esse fato, aí começa a ficar perigoso. Quando a gente ignora e pensa, agora eu sou cristão, agora é só viver para Deus e tudo mais, e você ignora que você vai passar todos os dias por tentações, aí reside o perigo. Então, que você possa estar bem atento a essa realidade e que você possa constantemente alimentar o espírito, né? Ler a palavra de Deus, escutar a voz de Deus, escutar conselhos de pessoas sábias e dizer não, mortificar a sua carne, né? Dizer não para os seus desejos, para o seu ego. Todo dia, quando vinha aquele desejo pecaminoso, você fala, não quero nem escutar, não quero nem ficar assim uns 5 minutos pensando nas possibilidades de satisfazer esse desejo. Não quero nem dar lugar na minha mente para isso. Eu quero cortar pela raiz, porque eu quero dizer não ao meu ego, aquilo que o meu coração quer jogar para a minha mente, né? Então, é assim que nós podemos vencer a tentação do pecado, imitando os passos de Cristo, sendo um líder servo, liderando com amor e dizendo não ao nosso ego. Amém?